Muito bem, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Enquanto vocês vão chegando aqui, lembre-se de chamar amigos, conhecidos, familiares, parentes, colegas, professores, alunos, todo mundo para assistir a nossa apresentação de hoje, que é mais uma apresentação dos seminários de Ética e Filosofia Pública. Muito obrigado pela presença, uma boa noite para todo mundo. Eu vou aproveitar nesses primeiros momentos, enquanto vocês vão entrando, para agradecer mais uma vez rapidamente a nossa equipe, o professor Marconi Pequeno, que é o nosso coordenador adjunto desse projeto. Eu mesmo sou coordenador do projeto, professor Vitor Somavila, como vocês podem ver aqui meu nome. Eu agradeço o Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, onde eu trabalho, no nome da professora Ana Tereza Durmar, nossa chefe, e agradeço a Pró-Reitoria de Extensão, através do edital UFPB no seu município, que possibilitou esse seminário, esse ciclo de seminários. Agradeço também, mais uma vez, encarecidamente as nossas intérpretes, que são a Uinara, a Osana e a Renata, que vão nos ajudar aqui a tornar a nossa apresentação mais acessível. Eu lembro mesmo vocês que se inscreveram nesse ciclo de seminários e querem ter uma certificação da sua participação. Lembro que vocês devem preencher o formulário do Google que eu postei aqui, nós postamos aqui uma das primeiras postagens do chat do YouTube aqui. Então preencham lá, comprovem a sua presença aqui hoje, não se esqueçam disso, talvez eu lembre vocês de fazer isso algumas vezes durante a nossa transmissão. Não deixem de preencher. E o nosso formato aqui, só para lembrar, para quem não esteve há 2 semanas na primeira apresentação desse ciclo de seminários, é basicamente ter esses primeiros momentos de introdução, que são seguidos pela apresentação principal. A primeira vez fui eu mesmo que apresentei, e hoje já apresento a nossa convidada de honra, mas normalmente uma apresentação que dura cerca de 40 minutos, mas temos liberdade, na verdade. Eu agora estou constrangido de dizer que são 40 minutos, porque depois eu fiquei sabendo que a minha apresentação há 2 semanas demorou quase 1 hora, então a Renata, que é a nossa apresentadora hoje, tem toda a liberdade para falar o quanto tempo ela achar adequado. Mas então são 40 minutos, um pouco mais, com certa liberdade, a apresentação, seguidos de um período de perguntas e respostas, perguntas que vocês fazem através daqui do chat do YouTube mesmo. Então, eu já vou recomendando que vocês lembrem-se de juntar a vontade de fazer perguntas e depois anotarem aqui as perguntas ao lado no chat, e depois nós vamos vendo. Mas eu lembro 2 coisas. Primeiro, tentem guardar as suas perguntas mais para o fim da apresentação da nossa convidada, para eu não perder de vista essas perguntas aqui no bolo de mensagens do chat. E também eu peço, que foi uma boa ideia que nós adotamos na última vez, que é começar a pergunta com a palavra pergunta, em letras maiúsculas, para eu saber quando o comentário, de fato, é uma pergunta para ser lida, para ser perguntada à nossa convidada. Então, agora eu passo a apresentar a nossa convidada, que eu tenho muita felicidade em receber aqui, nossa primeira convidada nesse ciclo, que é a Renata Arruda, que é professora na Universidade Federal de Goiás, no campus da cidade de Goiás. Ela é professora efetiva lá, professora de Filosofia da Ciência, fez sua formação, doutorado, em Salamanca, na Universidade de Salamanca, na Espanha, que deve ter sido muito bom, em Lógica e Filosofia da Ciência, e é uma grande honra para nós recebê-la. É uma especialista em Filosofia da Ciência, mas também, sobretudo, em Filosofia da Medicina, da Epidemiologia, então vários temas com interesse mais amplo da sociedade, interesse técnico da filosofia, mas também interesse para as pessoas em geral, portanto, interesse público, certamente uma realização dessa proposta que nós temos com esse ciclo de seminários de Ética e Filosofia Pública. Então, nós já vamos chegando aqui a 7h04, 7h05, acho que a gente pode dar início à nossa apresentação, e com isso eu passo a palavra à Renata, agradecendo demais a ela, mais uma vez, e qualquer problema técnico que tivermos aqui, claramente é só culpa minha mesmo. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, Vitor. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite do Vitor e do professor Marconi também, que estão coordenando o projeto. Quero parabenizar a iniciativa deles, eu acho que é de extrema importância para esse momento que a gente vive, né, em termos de informação, formação, a filosofia tem um papel fundamental. E também gostaria de cumprimentar todo o corpo docente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Paraíba. Realmente,
é um desafio, né, pensar a filosofia para o público não especialista, que é a proposta do projeto. Eu agradeço o convite, agradeço por poder participar desse desafio, né, e especialmente falando desde a filosofia da medicina, que é algo que não é muito conhecido, né? Todos nós temos conhecimento na filosofia de modo geral, nós temos amplo conhecimento da lógica, da ética, metafísica, filosofia política. Mesmo a filosofia da ciência, ela não tem uma dimensão de, entre aspas, popularidade, como tem as demais disciplinas, e a filosofia da medicina, então, é algo que ainda é uma novidade, em termos gerais, mas mais especialmente no Brasil. Então, eu agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, de modo geral, aqui na minha apresentação, eu vou tratar desses dois temas, de um modo bem geral, que é medicina e filosofia da medicina e Covid-19, algumas considerações epistemológicas. Como o Vitor mencionou, né, eu trabalho com filosofia da medicina, epidemiologia, é um tema que eu comecei a investigar no meu doutorado, né, sobre a orientação do professor Sebastião Álvares, em Salamanca. Então, é um tema que eu venho trabalhando nos últimos 7 anos. Pesquiso ainda nos dias de hoje, eu tenho projetos de investigação na área, alguns orientandos também estão trabalhando comigo. Então, eu quero falar do que é a filosofia da medicina. Para isso, eu vou precisar falar o que é a medicina, qual que é a visão da filosofia acerca do conceito, né, da prática da medicina. E sobre o Covid-19, é um tema bastante interessante e bastante espinhoso, e eu vou tentar colocar aqui algumas coisas para a gente pensar junto. Bom, a medicina. O que é a medicina? A medicina não é biologia, né? A gente sabe que a medicina é uma das ciências da saúde, que tem uma relação com fenômenos biológicos, de modo geral. Mas ela não é exatamente biologia. Existe uma concepção que afirma que a biologia é uma área do conhecimento que explica todos os fenômenos relacionados aos seres vivos. Animais, vegetais, e incluídos nos animais, claro, nós, né, humanos. Mas a medicina, ela vai além. A medicina, ela não vai explicar todas as coisas que acontecem com seres vivos, mas a medicina, que não inclui a medicina veterinária, a medicina que trata de seres humanos, ela vai também, claro, é comum com a medicina veterinária. Mas aqui é uma preocupação entre estudar fenômenos de saúde e de doença. Não todos os fenômenos. Claro, para entender a relação entre saúde e doença, é necessário conhecer todos os fenômenos, mas a medicina vai estudar especificamente aqueles que dizem respeito à saúde e doença. Bom, existe uma análise da ideia de medicina que vai concebê-la como uma relação entre arte, ciência ou tecnologia. Eu escolhi esse material para conversar aqui com vocês hoje, porque é um material bem completo e tem é um livro que foi editado pela Corina e que tem contribuições de vários pensadores, da filosofia especialmente, mas também de outras áreas, que vai então fazer esse olhar sobre a medicina desde essas perspectivas, como arte, ciência ou tecnologia. Bom, medicina como arte. Eu começo fazendo um pouco essa comparação entre a medicina com a ciência.
Desculpa, entre a arte e a ciência. Bom, a gente conhece um pouco a medicina como essa área que é a arte da cura, né? De modo geral, a gente nos remete, né? Quando a gente pensa na concepção de filosofia, nos remete a essa ideia de arte da cura. Existe no histórico da medicina, quando a gente vai lá nos gregos, a gente tem um livro do Hipócrates que chamava Tekneiatrik, né, que seria algo como técnica médica no grego. Foi traduzido para o latim por Galeno por arte da cura. Então, essa concepção como arte já existia naquela definição do próprio Hipócrates, né, considerando a concepção de tecne na Grécia Antiga. Então, quando acontece essa tradução para o latim, incorpora também, né, a medicina como arte. Mas como assim arte? Que tipo de arte? O que está incluído nessa ideia de arte? Bom, dentro dessa ideia de arte, a gente vai pensar em algumas coisas muito particulares da medicina, e aqui a gente está, nesse item agora, a gente está pensando na medicina um pouco como uma relação dela com a ciência, né? Então, o que caracteriza a medicina nessa especificidade dela como arte? Tem algumas coisas bastante particulares, que é o cuidado da medicina. A medicina é um cuidado de um ser humano, né? Ela vai trabalhar diretamente com o ser humano. Se a gente vai pensar na ciência, a ciência ela vai trabalhar de modo geral num laboratório, né? Em um âmbito que não é com a finalidade direta, imediata, o ser humano. Então, o fato de um médico estar frente a frente com um ser humano, isso coloca algumas exigências que não existem na ciência. Então, primeiramente, a gente tem essa ideia do cuidado. Depois a gente vai pensar muito diretamente, que é muito particular da medicina, é o manuseio, né? O manuseio é o trabalho com as mãos. Então, eu acho que uma conexão bem interessante da arte com a medicina é a ideia do trabalho com as mãos. A gente pode pensar que o médico, ele tem que ele tem que ter uma destreza, tal como a gente poderia comparar com uma do artesão, né? Que trabalha com algum objeto com o qual ele manuseia. E isso é extremamente particular da ciência. Essa destreza é algo que se aprende, sim, mas é algo que se aprende não exatamente por uma via racional. É algo que depende de uma habilidade, de uma repetição. Em alguns casos, a gente pode pensar que depende também de um talento, né? Um talento, algo que requer um esforço físico nato ou inato, né? Mas exige essa prática corporal de manuseio. Né? Os sentidos. É claro que em todas as áreas do conhecimento humano a gente usa sentidos de diversas maneiras. Mas eu queria chamar a atenção na medicina para, por exemplo, para o sentido do olfato. Claro que a gente usa o tato, sobremaneira a visão, obviamente, a audição, mas o olfato é algo que eu queria chamar a atenção, porque ele também é uma coisa que às vezes a gente não encontra, não é muito simples encontrar um paralelo em outras áreas do conhecimento, né? E, por exemplo, então, a gente sabe que hoje em dia já se sabe que existem formas de diagnóstico que podem ser feitas pelo olfato.
O ser humano possui essa habilidade, mas existe um animal específico, que é o cachorro, e o cachorro, ele é treinado, ele consegue fazer esse diagnóstico de algumas doenças, né? Hoje em dia já se sabe que já existe uma comprovação que o cachorro consegue identificar pessoas que são portadoras do coronavírus. Ocorreu um teste no qual, de 1.012 pessoas, houve um acerto de 94%. Os cachorros conseguiram identificar as pessoas que estavam tanto identificar as que estavam, né, e as que não estavam. Então, além disso, já câncer de ovário, né, os cachorros já são treinados para identificar cerca de 97%, quase 98% de acerto de câncer de ovário. Tem um caso muito particular nos seres humanos, que é uma mulher na Inglaterra, chamada Joy Milne, e ela, num determinado momento, ela identificou, num determinado ambiente, que as pessoas tinham um aroma muito semelhante ao do marido dela, que morreu de doença de Parkinson. E aí, com alguma dificuldade, mas ela conseguiu posteriormente que essa situação dela fosse examinada, né? E levaram em adiante essa particularidade dela e fizeram alguns testes. Então, ela acertou todas as pessoas de cheirar, tinha que cheirar roupas das pessoas e tal. Então, ela acertou todas as pessoas que tinham a doença de Parkinson, menos uma, né? Então, o teste naquele momento não foi 100%. Posteriormente, alguns meses depois, essa uma pessoa que ela errou veio a manifestar a doença de Parkinson. Então, existe essa possibilidade, né, do uso, uma possibilidade do uso, já que de maneira já consolidada, que é o uso dos cães, né, para diagnóstico, e caminhando para o desenvolvimento do olfato, né, existem instrumentos que são chamados de narizes artificiais, que estão também trabalhando nessa questão. O tempo, voltando então para a gente pensar nessa questão da ciência e da medicina, né? Como é que joga o tempo nessa comparação? Bom, a gente está vendo o tempo como um determinante bastante complicado nesse momento, né? Em que nós temos que correr contra o tempo para o tratamento da Covid e a gente vê o quão delicada é essa situação. Por mais que a gente veja que a ciência está acelerando, existem alguns processos que não dá para acelerar mais do que já está, né? Uma das nossas problemáticas diz respeito muito particularmente a isso, né? Que a gente não vai conseguir, na ciência, acelerar além de um certo limite, né? Mas a gente tem que pensar, eu quero chamar a atenção para o tempo do médico, que o tempo do médico é ainda mais delicado, porque o médico está com o paciente ali na sua frente e ele tem que tomar uma decisão. Então, a ciência, por mais que a gente consiga acelerá-la, na medicina é um pouco mais complicado, porque vamos pensar numa emergência de um hospital. Ali existem decisões que têm que ser tomadas sim ou sim. Né? Não dá para postergar e não dá para esperar. Né? Então, a decisão em relação ao tempo, ela tem um diferencial extremamente importante na medicina. A ciência está trabalhando para conhecer melhores medicamentos para a produção da vacina,
com suas etapas ainda que aceleradas, mas um médico com o paciente na sua frente, ele tem que tomar uma decisão agora. Então, essa é uma questão que distingue de uma maneira bastante clara a ciência da prática da medicina, né? Sobre a relação entre casos particulares e gerais, né? Bom, na ciência a gente tem bastante clareza dessa ideia de que a ciência vai tratar o quê? Ela vai tratar de conhecimentos gerais, leis da natureza, afirmações que se aplicam com generalidade a todos. A medicina, ela vai usar dessa informação que se aplica a todos de uma maneira, de certa forma, adaptada para o caso particular. Então, existe uma interação entre esse conhecimento geral e o conhecimento particular que é do indivíduo que está ali na frente. Então, a medicina ela vai estar jogando sempre com essa relação entre o particular e o geral. Bom, agora vamos pensar um pouco a medicina desde a perspectiva da tecnologia. Essa interpretação é uma interpretação muito comum, sim, ela é interessante por trazer uma perspectiva diferente das demais. E nessa perspectiva, a gente vai entender a medicina como uma forma de transformar o mundo, né? De modo muito geral, a tecnologia é uma soma de técnicas, de processos, de métodos, com o objetivo de produzir, né? Produzir artefatos, produzir ferramentas, para conseguir alguns objetivos de ordem científica, né? E também a tecnologia, ela é algo que é incorporado, ela vai incorporado nesses artefatos também. E de que medida que a gente pode, então, entender a medicina nessa interpretação da tecnologia? Bom, os defensores dessa ideia, eles vão dizer que a medicina vai transformar coisas, ela vai transformar estados de saúde. Então, ela vai tratar de um paciente, ela vai tratar de um problema para transformar no objetivo que é a saúde. Uma outra interpretação também é que a medicina ela constantemente lida com artefatos, né? São artefatos que vão mediar, então, esse conhecimento em aplicação para um objetivo que é conseguir um estado de saúde. Tem uma outra concepção muito própria da tecnologia, que é a ideia de eficiência, e que a gente vai ver com muita frequência na medicina, né? O que é eficiência? O conceito de eficiência envolve uma relação entre objetivos e resultados. Um fenômeno, uma intervenção, ela é eficiente quando você pode alcançar de maneira mais direta possível o resultado que é o objetivo, sem que ocorram perdas nesse processo da interferência para o resultado. Quanto mais perdas ocorrem, menos eficiente é o processo. Então, isso acontece na prática médica, porque determinadas intervenções médicas, elas provocam efeitos que não foram os esperados, né? Então, se a gente vai pensar numa cirurgia, a cirurgia, é claro, pode ter alguma complicação decorrente da cirurgia, que não foi o objetivo, né? Então, se a gente sempre podem ocorrer essa perda de eficiência no processo médico. E dentro, de um modo geral, mais geral nas ciências da saúde, que se relaciona diretamente com
com a medicina é a farmácia, né? A farmácia, a gente pode entender ela como uma tecnologia que produz bens, né? A farmácia vai produzir artefatos para transformar em estados de saúde. Ela vai produzir medicamentos e também esses medicamentos estão sempre sob a pressão da eficiência, porque o objetivo é que se produza medicamentos com menos efeitos colaterais, com mínimo de efeitos colaterais, né? Então, medicamentos também, ele sofre desses conceitos, né? Ele está sujeito a um desses conceitos muito caros à tecnologia. Bom, de modo geral, o que é a medicina, né? Para a gente fechar essa parte de compreensão dessa área do conhecimento. Eu acho que uma maneira muito interessante de definir medicina é como uma atividade, né? É uma atividade que envolve o encontro das diferentes perspectivas de conhecimento, né? Então, ela envolve o encontro dos fundamentos, das metodologias e dos conceitos de distintas áreas. Quando a gente vai pensar então, na atividade médica, a gente tem que pensar nessa confluência. E isso constitui um caso muito interessante para a teoria da ciência como um todo, porque é uma combinação, é um encontro de diferentes concepções. Eu queria chamar atenção para uma coisa muito importante nessa discussão, que eu estou falando de medicina em particular, mas muito do que eu falo aqui se aplica a outras áreas da ciência da saúde. A gente pode aplicar essas concepções, por exemplo, na fisioterapia, na educação física, na nutrição. Existe uma infinidade de áreas do conhecimento que também compartilham dessas definições, dessas características que a gente viu aqui da medicina como arte, ciência ou tecnologia. Eu empreendi em determinado momento, quando da investigação dessa concepção, para entender o que é que caracteriza, diferencia a medicina das demais áreas da ciência da saúde. Se a gente pode pensar nessa diferenciação. E para minha surpresa, não foi fácil estabelecer essa definição. Ora, eu consultei vários profissionais da área da saúde, das diferentes áreas da saúde, e houve um certo confronto de ideias e não se tinha com muita clareza, não se via com muita clareza como que a gente poderia fazer essa diferenciação. De modo geral, eu acho que a ideia que ficou assim, que marca bastante, pelo menos de um ponto de vista legal, é que dentre as diferentes áreas da ciência da saúde, a medicina é a que o profissional está autorizado a fazer cortes, fazer cirurgias. Então, ele pode manipular o ser humano, por assim dizer, por meio de cortes, né? Então, para fazer cirurgias. E nisso está incluído o odontólogo. Então, o odontólogo e o médico formado em medicina são os profissionais que podem cortar. Até onde eu entendi, o farmacêutico, ele pode, claro, aplicar medicamentos, né, injeções. Mas quem pode cortar é o médico e o odontólogo. Essa é uma discussão que foi um pouco delicada e eu não acho que ela ainda está fechada, então é uma coisa para a gente pensar um pouco ainda. Bom, filosofia da ciência e medicina. A filosofia da ciência é uma área da filosofia que estuda aspectos epistemológicos, metafísicos e lógicos da investigação científica.
Como eu disse para vocês no começo, filosofia da ciência, a gente, de modo geral, vai entender quando a gente está dentro da filosofia, né? Claro, num curso de filosofia ou outros cursos que a filosofia da ciência também ela é de extrema importância para outros cursos também, mas ela não é uma área que, para as pessoas leigas de fora da universidade, por exemplo, vão ter uma familiaridade com essa concepção. Eu quero retomar, então, um pouco o contexto da filosofia da ciência e fazer uma conexão aos poucos para a gente chegar na medicina. A filosofia da ciência, como tal, como a gente conhece hoje nos currículos acadêmicos, é claro que os filósofos sempre se preocuparam com a ciência, mas tal como a gente conhece hoje, que lá, a disciplina que a gente pega lá na universidade, ela tem um começo, né, uma estruturação que data mais ou menos dos anos 1924 a 1934, com uma discussão que se iniciou no Círculo de Viena, no chamado Círculo de Viena, que era um conjunto de pensadores de diversas áreas da ciência e da filosofia que estavam ali pensando sobre a metodologia da ciência, sobre a metafísica, sobre a epistemologia da ciência. E aí houve um marco, né? Esses pensadores produziram um pequeno texto que é conhecido como Manifesto do Círculo de Viena. E nesse texto eles vão falar quais são as preocupações que a filosofia tinha que ter em relação à ciência. E fica muito claro uma visão de que a ciência ela tem que ser investigada desde uma abordagem que se deve aplicar à ciência, ela deve respeitar a estrutura lógica, o conhecimento lógico, né? E, além disso, ela deve se pautar por um conhecimento empírico direto, né? Então, esses pensadores do Círculo de Viena eram conhecidos como empiristas lógicos, porque a ideia era que se aplicasse a lógica como uma ferramenta para análise do dado imediato, os dados empíricos. Particularmente naquela época, o que era ciência, nessa perspectiva, dizia respeito, com muita particularidade, à física, num enorme grau, e à química, num grau menor. Mas a física era o padrão do que era ciência. A física era a ciência maior, e a partir dela, da metodologia da física, que se aplicava à física, deveria ser construída as demais metodologias e demais formas de investigação científica. Bom, a gente vai saltar aí dos empiristas lógicos que começaram a discutir essa problemática a partir dos anos 30, e a gente vai saltar aí uns 30 e poucos anos para o Karl Hempel. O Karl Hempel foi um filósofo que ele participou do Círculo de Viena, se eu não me engano, de uma maneira um pouco mais colateral, mas aí ele vai lançar, em 1966, um livro que se chama Filosofia da Ciência Natural, que é um livro extremamente tradicional, todo curso de Filosofia da Ciência vai ter esse livro, e nesse livro ele vai, pela primeira vez, assim, nessa concepção dessa análise da filosofia da ciência, é a primeira vez que um exemplo médico ganha destaque. A gente vai ter houve, na época anterior ao filósofo Thomas Kuhn e todas as revoluções científicas, um médico estava analisando também algo que, no contexto de um problema da sífilis, que o Kuhn vai desenvolver a sua teoria com base, então, nesses estudos.
Mas o Karl Hempel, nesse livro, ele que ganhou destaque mesmo, usando um exemplo da medicina, que é algo completamente inusitado para naquele momento de discussão da filosofia da ciência. Ele vai falar, então, do médico Ignaz Semmelweis e o surto da febre puerperal. Esse é um episódio que aconteceu em Viena, mais ou menos entre 1844 e 1848, no qual o médico vai investigar essa doença que estava se proliferando no hospital de Viena e que não se conhecia a causa da doença. Uma das coisas que se destacou nessa análise do problema do Semmelweis foi que existiam duas áreas do hospital. Essas áreas eram atendidas por profissionais diferentes. Uma delas eram parteiras e na outra era os estudantes, né? Então, o trabalho do Semmelweis foi tentar entender o que estava causando a morte dessas mulheres. Então, ele aplica ali, uma das primeiras formas bastante estruturadas, muito bem preparadas de fazer comparações de populações. Então, ele vai, já havia essa separação, mas ele vai tentar entender por que uma ala do hospital a doença não estava proliferando e na outra estava. Então, ele vai investigar. Uma das coisas que acontece, por exemplo, ele vai ver, sugeriram a ele que podia ser um padre, porque o padre passava pela ala dos estudantes e as mulheres ficavam aterrorizadas e morriam. A posição no parto. As mulheres, as parteiras, faziam parto deitado de decúbito dorsal e os médicos eram de lado. Então, ele vai tentar investigar alguma dessas hipóteses. Por fim, houve uma situação em que os médicos, um dos professores do hospital, que trabalhavam lá no hospital, ele se cortou com bisturi, que era usado para as parturientes, nas parturientes. E aí, morreu com os mesmos sintomas da febre puerperal. Então, isso chamou a atenção do Semmelweis para entender o que ali havia algum problema no instrumental. E aí, somente então, naquele momento, 1844, 1848, que não se conheciam vários dos mecanismos biológicos que se conhece hoje. Naquele momento, chamou a atenção o fato de que os estudantes de medicina, antes de fazerem os partos, vinham do necrotério. Então, eles faziam autópsias e com o mesmo material, com as mesmas roupas, sem lavar as mãos, eles iam fazer os partos nas mulheres. Então, elas eram contaminadas, né? Naquele momento, não se sabia como que elas eram contaminadas. E aí, essa história depois vai se desenvolver alguns anos mais para frente, acredito que uns 20 anos, já se começa a entender os micro-organismos, né, o papel dos micro-organismos. Mas o Semmelweis, ele entendeu que tinha algum problema, ele chamava de material cadavérico, esse material que contaminava, né? E ele instituiu o lavado das mãos no hospital, com cal clorada, que fazia com que uma espécie de desinfecção. Bom, o Hempel vai contar essa história para ilustrar algumas concepções que devem ser aplicadas, filosóficas que devem ser aplicadas à análise do caso. Como eu disse antes, a filosofia da ciência tem preocupação de método e de lógica também. Então, o Hempel ele vai mostrar como que se poderia usar o modus tollens, né, que é um raciocínio logicamente válido, para analisar esse caso. Então,
ele vai mostrar o seguinte raciocínio. Se as mortes são causadas pelo padre, então mudanças no percurso vão reduzir a mortalidade. A mudança no percurso do padre não fez com que a mortalidade fosse diminuída. Então, não é o padre que vai causar, que é o responsável pelas mortes. Então, uma maneira de ilustrar como é que funciona o raciocínio lógico, como que a gente poderia usar o raciocínio lógico para analisar uma argumentação de um exemplo científico, né? É muito bem sucedido, né? É um exemplo que marca a história da filosofia e que ilustra muito bem a importância da argumentação na ciência. Bom, filosofia da medicina. Depois desse momento em que o Hempel, quer dizer, eu quero chamar a atenção para o fato de que o Hempel vai usar um exemplo da medicina em 1966. E a medicina como área da filosofia vai ser pensada muito tempo depois, quase 30 anos depois, né? Essa ideia de vamos pensar exclusivamente sobre a medicina é algo que não tinha um destaque até então. E no trabalho do Arthur Caplan, que se chama, inclusive, a filosofia da medicina existe? É a pergunta que ele se faz nesse artigo dele. Ele vai dizer que não, a filosofia da medicina naquele momento não existia, porque não atendia critérios que ele considerava básicos. Então, ele vai dizer que, academicamente, para uma área ser considerada, né, então, tem toda essa questão de uma aceitação formal de uma área da filosofia. E para ele tinha que atender esses critérios, que consistia em pensar livros, artigos, estudos de casos específicos, um quebra-cabeça específico da área, coisas acerca das quais a filosofia tem que pensar com muita particularidade. E ele vai deixar bem claro, olha, a filosofia da medicina, ela não vai poder, não é bioética, porque a bioética está preocupada com uma concepção normativa, né? E a filosofia da medicina, ela vai herdar da filosofia da ciência a preocupação lógica, epistemológica e metodológica, e metafísica também. Bom, alguns anos mais para frente, a gente vai ter, então, o Stempsey, em 2004, que ele lança esse artigo fazendo uma avaliação de algumas ideias que surgiram um pouco antes, pensando que a medicina ela pode se dividir. Então, a proposta do Stempsey, fazendo uma análise contemporânea dele, era que, bom, existem algumas áreas, formas diferentes da gente poder analisar a relação entre filosofia e medicina. A primeira, filosofia e medicina, consistiria numa intersecção entre as duas áreas, né? Coisas que elas têm em comum, que seriam problemas relacionados à percepção, à consciência e à linguagem. Outra área seria a filosofia na medicina, que é uma perspectiva instrumentalista. Então, desde essa perspectiva, a filosofia será aplicada na análise, essa análise argumentativa, no raciocínio dialético, a preocupação com valores éticos. E a filosofia da medicina seria uma filosofia que está preocupada com a prática do consultório, do encontro entre médico e paciente. Então, ele propôs essas divisões, né, entre filosofia, essas possibilidades de relação. O que ficou, hoje em dia, né, a gente fazendo esse salto ao longo dessa história recente da filosofia da medicina, a gente pode sintetizar nesse artigo de 2016, publicado na Stanford Encyclopedia of Philosophy, do Race e da Ankeny, que eles vão estabelecer a problemática específica da filosofia da medicina, né? Então, a gente vai lá, quantos anos? 50 anos? Da discussão do Hempel, do caso Semmelweis, em 66, e somente em 2016 a gente consegue
digamos assim, um estabelecimento muito preciso. De certa forma, esse artigo do Race e da Ankeny é um artigo que revela um consenso, porque a comunidade que discute filosofia da medicina, ela já está, de certa forma, consolidada, né? Então, eu acho que essa definição de filosofia da medicina reflete um consenso de uma comunidade em torno dessa problemática. Eu vou ler aqui bem rapidamente, que eu acho que é importante a gente pensar quais são os problemas que existem na filosofia da medicina. Então, as preocupações são a definição de saúde e doença, suas distintas variações e seus determinantes biológicos e sociais. A discussão acerca da categoria de doenças tais como as síndromes, o problema do reducionismo genético, o papel da causa na explicação dos mecanismos das doenças, a validade do uso de modelos animais, a validade dos métodos de estudo populacionais, tais como o estudo clínico randomizado, controlado e emprego de placebo, e a construção do diagnóstico diante da complexidade do organismo humano. Então, de modo geral, são todas essas questões que permeiam o estudo da filosofia da medicina e que faz ela ser, então, diferente da filosofia da ciência e de outras abordagens. É uma área que, então, está crescendo, que está em desenvolvimento e que está lidando com coisas muito importantes e muito interessantes. Eu vou falar um pouco, eu achei bastante oportuno o convite, porque na filosofia, no Brasil, a gente não, como eu disse no começo, né, a gente não tem familiaridade com essa área, e eu acho que aqui é uma oportunidade muito importante de falar um pouco sobre isso, chamar a atenção para a filosofia da medicina. E eu quero falar um pouco do contexto dela como uma prática acadêmica, né? Então, hoje, se a gente vai responder aquele artigo do Kaplan, que ele pergunta, a filosofia da ciência, da medicina existe? Então, ela existe, e ela atende os critérios que ele comenta, né? Então, a filosofia da ciência já está, os filósofos da medicina estão organizados em associações, os filósofos da medicina possuem congressos específicos para discussão, existem publicações especializadas na área, linhas de pesquisa. Então, a gente tem, no momento que eu consigo falar para vocês, a gente tem um mestrado em filosofia da medicina e da psiquiatria em Londres, existe em Cambridge um outro mestrado em história e filosofia da ciência e da medicina, e na Bélgica também existe um mestrado em filosofia das ciências médicas, né? Então, a gente tem algumas áreas, talvez existam mais, mas eu conheço nesse momento algumas áreas que estão se especializando já na pós-graduação para atender a demanda da filosofia da medicina. No Brasil, eu quero chamar a atenção para uma série de congressos que já vai entrar na sua 4ª edição, que é o Simpósio Internacional de Filosofia da Medicina e da Saúde, que acontece na Unicinos, em Porto Alegre, e vai acontecer daqui a um mês, de novo, já a próxima edição, a 4ª edição, né? Linhas de pesquisa. A gente tem algumas, eu conheci, cheguei a saber de 3 linhas de pesquisa, que é o do núcleo de... desculpa, eu queria comentar essa revista que acabou de ser lançada e da qual eu certamente vou trabalhar como membro do conselho editorial. Então, estou no trâmite para trabalhar com eles. Essa revista acabou de sair. E é uma revista que está preocupada com uma divulgação científica da filosofia da medicina, né? Tanto ali onde vocês estão vendo, The Examination Room, vai ser uma área da revista que vai ser dedicada a uma comunicação pública da filosofia da medicina, além dos trabalhos mais acadêmicos. E, voltando aqui para o Brasil, a linha de pesquisa, queria chamar a atenção para essa pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Sociologia, Filosofia e História das Ciências da Saúde, que é da UFSC. Então,
Esse núcleo, ele é coordenado pela professora Sandra Capone, que vem trabalhando já há algum tempo com uma abordagem mais próxima da filosofia da medicina. Ela trabalha com psiquiatria, ela trabalha com história da medicina também. Tem o grupo de estudos de filosofia da saúde da Unifesp, e tem o grupo de humanidades na Unesp, que é dentro da Faculdade de Medicina, que se preocupa com questões mais filosóficas acerca da medicina. Sobre a ANPOF não tem ainda uma linha de pesquisa, um grupo de trabalho, né, que da filosofia da medicina organizada. Na ANPOF, eu acredito que a gente tem, além da filosofia da ciência, se eu não me engano, é alguma coisa da neurociência, né, o GT da neurociência, mas a filosofia da medicina ainda, a gente não tem aqui essa organização em torno disso. Bom, e tem eu, né? Eu que venho pesquisando, então, isso. Eu voltei do doutorado em 2017 e tenho trabalhado com projetos de pesquisa nessa área e conto com 3 orientantes no momento, né? Trabalhando comigo. Considerações epistemológicas sobre o Covid-19. Eu esqueci de falar aqui para mim, só um minutinho. Bom, o que a gente pode falar desde a filosofia da medicina sobre a Covid-19? Eu dividi, então, essas considerações em 5 áreas diferentes, né? Então, uma divisão difícil de fazer, talvez a ordem também seja um pouco complicada, mas eu acho que eu consegui contemplar algumas questões importantes que envolvem fast science, que eu estou chamando aqui, que é esse momento em que a ciência está acontecendo de uma maneira muito rápida, muito acelerada, descobertas e problemas acontecendo de maneira muito rápida. E como é que essa ciência em tempo real, essa fast science, pode se relacionar com a filosofia da ciência? E aí eu quero também fazer uma abordagem filosófica sobre epidemiologia, sobre dados, modelos e comunicação na Covid-19. Bom, como é que a filosofia da ciência, como é que a ciência está se desenrolando nesse momento? A gente está vendo que tudo é muito rápido, as respostas são rápidas, mas às vezes não contemplam todas as necessidades e geram, muitas vezes, alguns transtornos, algumas dificuldades. Está acontecendo com a ciência um pouco daquela ideia que eu comentei antes a respeito da medicina, do trabalho do médico, né? O médico, o paciente está ali na frente dele e ele não pode esperar. A ciência, ainda que ela tenha que esperar os processos, ela também está acelerando, né, em virtude da dimensão do problema que é a Covid. E disso estão surgindo algumas questões mais delicadas, que é a diferença entre a medicina e as outras ciências, né? Como eu trouxe lá no surgimento do Círculo de Viena. A física, ela tem um papel ainda diferenciado em relação à medicina. Se a gente vai pensar na física, a física, um exemplo bem interessante da física, que seria na astronomia, a gente vai lidar com uma precisão e uma objetividade que são, de certa forma, impressionantes, né? A gente sabe quando, em que horário, em que minuto, em que segundo vai acontecer o eclipse, vai passar um cometa, que hora que o Sol vai nascer. A gente tem esses detalhes com extrema precisão de fenômenos que ocorrem a milhões de quilômetros.
a gente consegue essa precisão, né, na física. Mesmo na biologia, se a gente vai chegar um pouco mais perto da medicina, na biologia a gente consegue fazer uma análise completa de um genoma, né? Um genoma que é algo, então a gente vai do telescópio para o microscópio, e a gente consegue ter precisão em diversos fenômenos da ciência. Mas quando a gente vai pensar na medicina, a gente vai lidar com essa problemática que a gente está vivendo agora, que fica muito mais claro. É claro que também se aplica às demais ciências, mas agora está muito mais claro que o conhecimento não é definitivo, que os cientistas não sabem de tudo ainda, não conhecem, não têm conhecimento de uma maneira que se gostaria. Existem problemas que não são quantificáveis. E a gente está vendo que está mais claro a partir dos profissionais da saúde. Muitos deles estão manifestando uma humildade epistêmica, humildade de reconhecer que não sabem tudo. E que essa humildade, essa ideia não chegou ainda na população de um modo geral, porque ainda há essa expectativa de que se deveria saber tudo já agora, imediatamente. Então, a gente volta para aquela ideia do tempo. A ciência, ela tem um tempo para progredir. É só a gente entende com uma certa naturalidade. E na medicina, a gente precisa já de algo que exige uma rapidez, né? Algo da ordem do imediato. Mas a gente vai lidar também, além dessas diferenças, né, da ciência física em termos da precisão e objetividade, a gente vai lidar com problemas de confiança e desconfiança na ciência. E não é para menos, né? A gente sabe que não é para menos. Na medicina, a gente vai lidar com problemas, por exemplo, como este caso da indústria do açúcar, em que diversos pesquisadores foram pagos pela indústria do açúcar para culpabilizar, desviar o foco do açúcar como um maléfico para a saúde para gorduras e outros nutrientes. E isso foi, se eu não me engano, nos anos 60, e foi descoberto por uma série de documentos, uma investigação profunda sobre essa problemática. E então a gente sabe que nas ciências da saúde a gente vai encontrar essas dificuldades que geram desconfiança, né? Um outro problema é a indústria farmacêutica. Nesse livro, o Peter Gott, que é um médico, ele vai analisar toda a problemática do investimento da indústria farmacêutica na continuidade da doença, né? Como que a indústria vai piorar estados de saúde ao invés de curar em termos em vistas de lucro, né? Bom, a gente poderia falar várias coisas aqui, mas eu acho que a gente consegue ter uma dimensão interessante aqui. Então, qual que é o papel da filosofia da ciência diante da problemática da Covid-19? De modo geral, a pergunta seria: será que os filósofos da ciência deveriam ter a mesma habilidade e desenvoltura que os cientistas estão tendo agora, em fazer tudo muito rápido, fazer essa fast science, fazer essa ciência em tempo real? Nesse artigo, Fast Science and Philosophy of Science, do Jacob Essengenger, ele vai colocar uma discussão super interessante, que é a discussão de dizer que ele convida vários filósofos da medicina que estão trabalhando hoje para pensar com ele relata aí, e eu vou trazer para vocês um pouco uma síntese desse relato. De modo geral, existe um consenso de que a filosofia da ciência e os filósofos da medicina, eles não vão ter respostas tão rápidas quanto os cientistas estão dando agora.
tudo está mudando muito rápido. Se os cientistas, muitas vezes, eles não se entendem entre si, como é que a filosofia vai dar essa resposta agora? Né? A natureza da filosofia é de outra ordem. As nossas discussões, elas duram milênios, né? Milênios. A gente não consegue, e discussões que a gente não fecha, né? Não dá uma resposta definitiva. Então, não é algo que a gente consiga dar uma resposta para agora. Né? Então, a filosofia é algo que depende de um aprendizado e depende de uma resposta posterior. E nisso também entra a concepção, a ideia da humildade epistêmica de novo, da gente reconhecer que o filósofo da medicina, ele não é médico, ele não é cientista, ele não conhece os detalhes de todos os processos. Ele faz uma análise desde uma perspectiva teórica, claro, conhecendo certos processos, certos fundamentos científicos, mas a ordem é diferente, né? Então, existe uma virtude em reconhecer que o trabalho nosso ele é de uma ordem diferente do trabalho científico. Bom, vou falar um pouco aqui sobre epidemiologia. Epidemiologia, então, vai ser essa área da medicina que vai tratar a população. Ela vai entender fenômenos de saúde e doença a partir de um conhecimento populacional. Então, na epidemiologia, que é uma área da medicina, é uma área que eu já acompanhei diversos epidemiologistas falando agora na pandemia, dizendo, nossa, finalmente descobriram o que é epidemiologia, porque era algo que nunca apareceu, né? As pessoas não sabiam exatamente que existia um médico, né, epidemiólogo. E, então, a epidemiologia vai trabalhar com a busca dessas manifestações de saúde, de doença, a nível populacional, não individual. Então, a gente pode dizer, por exemplo, é uma comparação entre laboratório e a população. Né? É um laboratório e o todo, por assim dizer. Porque, por exemplo, se a gente chega num consultório de um médico, um indivíduo com manchas no corpo, o médico pode falar, isso é algo que você usou, é uma doença autoimune. Mas se chegar vários indivíduos com manchas no corpo, o médico já vai falar. Os médicos vão ter uma noção de que não é algo que o indivíduo está usando, quer dizer, não é algo que está na casa de um indivíduo, não é uma alergia de um indivíduo, é algo que permeia a população. Então, a epidemiologia vai chamar atenção para esses fenômenos que acometem diversas pessoas. E não necessariamente doenças transmissíveis, não exatamente doenças transmissíveis. Por exemplo, uma das coisas que a epidemiologia vai fazer é entender o fenômeno da obesidade. Né? Vai analisar as condições em que a população vive, inclusive se chama epidemia da obesidade, que leva os indivíduos a desenvolverem certos hábitos que favorecem a obesidade. Tem uma noção muito interessante uma interpretação muito interessante sobre a epidemiologia. Inclusive, a gente tem uma área dentro da filosofia que se chama filosofia da epidemiologia. Esse livro é do Alex Goldberg, que é um dos filósofos que tem trabalhado muito nesse âmbito, e ele vai falar uma ideia interessante a respeito da epidemiologia, que vai contrapor método e teoria. Então, na investigação epidemiológica populacional, ela não vai trabalhar necessariamente com uma teoria. Ela vai trazer descobertas que depois podem ser investigadas desde uma perspectiva teórica. Por exemplo, a relação entre fumo e câncer de pulmão, ela começou a ser... houve um estudo, se eu não me engano, que terminou muito recentemente, mas um estudo que foi durante mais ou menos 50 anos, que acompanhou médicos e enfermeiros durante todo esse tempo para
e chegaram a essa constatação de que havia uma relação entre fumar e câncer de pulmão. Mas não se sabe ainda todos os mecanismos biológicos que estão por trás dessa relação. Ou seja, essa metodologia proporcionou proporcionou a ideia dessa correlação e aí jogou para as ciências biomédicas investigarem os mecanismos por trás disso, né? Mas a epidemiologia é capaz de identificar esse tipo de correlação. E uma vez que essas correlações são identificadas, políticas de ação devem ser tomadas, né? Porque aí a gente vai estar trabalhando, então, com um fenômeno específico que está trazendo um problema de saúde e que deve ser abordado de uma maneira a prevenir. Bom, passando da epidemiologia, vamos falar de dados. A epidemiologia ela vai trabalhar com dados. A gente está vendo hoje que nós estamos naufragados em dados. São números que a gente está vendo o tempo todo, de contaminados, de recuperados, de mortos, várias análises. Então, eu acho que um dos elementos centrais da ciência e da epidemiologia são os números, né? A gente está sempre preocupado com a ideia de número. A ciência, de modo geral, a gente entende a ciência como aquilo que conhece o mundo através de uma análise, muitas vezes, quantificada, de mensuração, né? A ciência está trabalhando com os dados externos, que a gente pode mensurar e quantificar. E essa relação dos dados, né, o dado empírico, ela sempre foi central na filosofia da ciência, seja para o indutivismo, para o falsificacionismo, o confirmacionismo, está sempre preocupado com o dado que a gente consegue extrair das nossas experiências empíricas, né? Então, para o método científico, conhecer, saber os números, os dados é de central importância. E tem uma ideia muito interessante que a gente interpreta a respeito da importância desses dados, que é chamado por alguns de um novo paradigma científico, que é o uso de computadores, de simulações, mais outras ferramentas estatísticas para conhecer o mundo, né? Então, a gente vai falar não de dados, né? O poder computacional proporcionou, e tecnológico, proporcionou a gente conhecer muita coisa. Então, é o que é chamado de Big Data, né? Que são muitos dados. Vou dar um exemplo de Big Data, que é o grau, o tamanho, né, de informação que se conseguiu para o cálculo do buraco negro. Então, esse buraco negro, que eu acho que no final de 2018, 2019, que se fez a imagem, né, do buraco negro, por exemplo, ele tem aproximadamente, que são os petabytes, 4,5 petabytes, significa 4 milhões, quase 5 milhões de gigabytes. Esse equipamento, ele pesava em torno de 500 quilos, o equipamento com essas informações. Uma informação se a gente teria que tirar 4.000 fotos todo dia durante 200 anos para juntar toda essa informação. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando com essa quantidade de dados, essa quantidade de informação, que é muito grande, né? Então, a ciência está trabalhando sempre com isso. Além desse exemplo do astronômico, a gente tem um exemplo do Projeto Genoma, né, que recolheu dados durante muitos anos e que é uma quantidade enorme de informação. A ideia de dados, de números, ela vai dialogar na filosofia muito diretamente com a discussão entre realismo e antirrealismo. E o realismo está preocupado em entender se os dados que a gente encontra na realidade,
eles são reais ou eles são uma interpretação, né? Então, essa discussão é muito interessante da gente entender se o dado é uma entidade, tem propriedades ônticas, independentes na realidade, ou eles são interpretações subjetivas, né, de alguma forma. É uma discussão bastante importante na filosofia. Que é ligado a essa ideia de dados e informação. O dado seria algo que não é interpretado, e a informação, sim, é uma interpretação daquele número, que depende de um contexto, que depende de entender o conteúdo daquela informação. E isso se liga com a estatística. A estatística, ela vai fazer essa manipulação do dado, que muitas vezes é chamado de dado concreto, para a interpretação e a informação que se tira dali. Um dos problemas, né, a gente vai ter o problema de que é muito comum na estatística, de que dados torturados, números torturados dizem qualquer coisa. E a gente vai estar, então, nessa discussão do antirrealismo, que os dados, eles não são neutros, né, e eles são passíveis de manipulação, né? Essa é uma questão bastante importante, bastante central, para a gente pensar a respeito dos dados, né, da importância dos números para a ciência. Modelos. A discussão de modelos é algo muito central na filosofia da ciência, e a gente está convivendo com os modelos, né, de certa forma. Porque os modelos, um modelo é uma representação, é algo que está por outra coisa, né? Então, uma representação de um fenômeno, de coisas e fenômenos, e como uma representação, ele tem simplificações, é uma simplificação e uma aproximação também. De certa forma, o modelo é aquilo que a gente usa porque a gente não pode alcançar o objeto real. Então, se a gente pensa na medicina, aqueles modelos anatômicos, que a gente não vai abrir a pessoa para mostrar para os estudantes, a gente usa o boneco com todos os órgãos ali e tal. No contexto da COVID, a gente tem esses modelos matemáticos, a modelagem computacional, que a gente não vai colocar as pessoas, fiquem juntos aí uma semana para a gente ver quantas pessoas vão pegar corona, né? A gente não vai fazer isso, a gente não vai pegar as pessoas e colocá-las, e vamos esperar também para ver quantas pessoas vão. A gente usa modelos com base em alguns dados. Então, esses modelos matemáticos, eles vão pegar informações conhecidas e vão calcular combinações dessas informações. Seja a taxa de contágio, a idade, a faixa etária das pessoas, o tipo de rotina que a pessoa tem. E nisso a gente faz previsões do que pode acontecer. Um modelo bastante comum, que todo mundo conhece, é a ideia do achat à curva, né? Então, nesses modelos, a gente pega dados conhecidos, que são ali antes da linha tracejada, e faz uma extrapolação, um cálculo que extrapola essas informações para entender o que poderia vir a ser o fenômeno com a intervenção e sem a intervenção, com base nos dados que a gente já conhece, que a doença dura 14 dias, ela é transmitida pelo ar, pelo objeto, toque, enfim. Essas informações permitem fazer essa extrapolação. Eu gosto muito dessa figura, na verdade é um videozinho que rolava pelo WhatsApp, que mostra a importância de achatar a curva, porque quando você achata a curva, você consegue entrar, todo mundo entra no hospital. E na segunda figurinha mostra que, se não achatar a curva, as pessoas não, né, o sistema de saúde não consegue lidar com essa quantidade de pessoas. Alguns problemas. Bom, são muitos modelos. A gente vê informações conflitantes, isso gera uma ansiedade, uma expectativa. A gente sabe que a seleção desses parâmetros, a gente escolhe, se a gente coloca uma escolha que é só de jovens, o resultado é diferente. Se a gente coloca só de velhos, o resultado é diferente. Então, existe uma problemática na seleção dessas variáveis que entram nos modelos, né?
E essa é uma das preocupações centrais na modelagem, na ideia de modelagem, que é o problema dos vieses. Eu vou falar aqui rapidamente dessas duas modelagens, que uma foi modelagem absolutamente matemática, que dizia que foi feita com ciclistas e corredores, mostrando que a distância tinha que ser muito maior. Isso com base em fundamentos aerodinâmicos, muito maior do que se imaginava. Foi uma modelagem apenas matemática. Ambos são preprints, que são trabalhos que não foram analisados ainda, discutidos pela comunidade, e é um dos outros problemas que a gente tem visto. O segundo, o paper, vai falar de um caso que o vírus foi encontrado num quarto de hospital, flutuando a 5 metros do paciente, e esse vírus ele continuava infectivo, né? Ele conseguiu ser reproduzido in vitro. Esse vírus foi pego no ar. Então, são modelagens, né, a partir das quais podem fazer extrapolações, que são, de certa forma, polêmicas nesses dois casos, porque são preprints, e é um problema que a gente viu acontecer bastante. Comunicação na Covid-19. Comunicação tem sido um transtorno, né, por vários motivos. A comunicação, a gente está vendo agora a importância da comunicação em função de alcançar, sensibilizar as pessoas para esse problemático, para esse fenômeno. De modo geral, a comunicação, em alguns casos, a comunicação é bem sucedida, como, por exemplo, no uso de gráficos, né? Com os gráficos, a gente faz uma análise de alguns fenômenos. E os gráficos, eles têm essa parte didática da gente conseguir visualizar no médio prazo as consequências, né, o andamento da pandemia, e também ele permite fazer algumas inferências causais. Né? Os gráficos, eles ajudam a gente a ver isso. Esses dados que a gente coloca no gráfico permite a gente fazer algumas inferências causais. Por exemplo, aqui na Alemanha, esse primeiro quadro. Então, nesse dia que eu coloquei, 23 de março, é o dia que foi a lockdown, que se estabeleceu o lockdown. E aí, a gente sabe que o andamento natural, a história natural da doença é em torno de 14 dias. Então, logo a seguir, a gente tem alguns dias de pico e depois começa a cair. O lockdown aí na Alemanha, como a gente vê ali no outro quadro, ele foi em torno de, não sei se 32 dias, uma coisa assim. Da Itália foi 70 e da Espanha 58, mais ou menos assim. E a gente entende, é uma maneira da gente visualizar, né, de comunicar os resultados dessa intervenção. A gente vai voltar no achat a curva, mais uma vez, porque tem essa pessoa que eu coloquei no quadro, agora, eu não estou conseguindo ver o nome, mas esse é um brasileiro que faz o doutorado em Oxford, e ele é um médico, e ele fez esse artigo, Meu Último Suspiro na Covid-19, que é muito interessante, é um artigo muito interessante, que ele vai falar de diversos problemas, e um deles é o problema com o achat à curva. Eu achei fantástica a reflexão que ele traz, porque ele vai dizer o seguinte, olha, com esse gráfico, com essa representação, esse modelo conceitual, a gente fica achando que todo mundo que entrar no hospital vai salvar, e que não é o caso. Esse gráfico oculta os enormes custos humanos, a quantidade de gente que, ainda que caiba no hospital, ainda significa muita gente doente, muitos mortos. E uma outra problemática também dessa análise toda de dados, de gráficos, é a ideia de que a gente sempre vê a divulgação dos recuperados, os mortos e os contaminados. Mas a gente não vê, por exemplo, os sequelados, né? É algo que também é relativamente recente, as sequelas do Covid. Então, não é que você entrou no hospital e foi curado e saiu do hospital curado, né? Existe
que é algo chamado agora de long COVID, que é o resultado, né, da COVID depois de todo o processo da doença. Finalmente estou acabando. Eu falei demais, peço desculpas. Um projeto para a filosofia da ciência diante de tudo isso, né? A comunidade da filosofia da ciência, da filosofia da medicina, ela está se organizando para ter uma comunicação mais facilitada, né? Um dos exemplos é o jornal que eu mostrei, o jornal que está em fase de lançamento, né? Acabou de se lançar. Então, dos consensos entre a comunidade da filosofia da medicina é de que nós temos que proporcionar uma comunicação mais acessível para além da bolha da academia, né? É um dos papéis da filosofia pública, né? É a gente sair da academia para alcançar e para transformar outros ouvintes, outras comunidades, né? E uma das outras sugestões também, além de proporcionar esse pensamento crítico para o grande público, além da academia, é uma proposta dentro mesmo da filosofia da medicina, dentro da filosofia, é a ideia de intercâmbios, né, de que os filósofos possam estar participando de comitês médicos, buscando interdisciplinaridade com as demais áreas. Tem um exemplo muito interessante que aconteceu na Alemanha, que o comitê, para discutir o problema da Covid, ele tinha um filósofo, dentre outros, tinha pedagogos, filósofos, para discutir, né, esse comitê de guerra lá da Covid. Então, a sugestão e a proposta, assim, o projeto que tem para a nossa área é que a gente consiga penetrar em outros ambientes, fora da nossa própria comunidade, e assim, alcançarmos esse objetivo de informar, de comunicar e de estimular o pensamento crítico. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Desculpa a falação. Muito obrigado, Renata. Ótima apresentação, muito terreno coberto, muitas coisas para a gente perguntar. Foi ótimo, muito obrigado. E primeiro eu vou lembrar a vocês que estão inscritos no nosso seminário, não se esqueçam de preencher o formulário para comprovar a sua participação, né? Aquele formulário que foi postado aí no chat do YouTube. Então, não deixem de preencher. E já vou passar aqui para as nossas perguntas, né? Porque temos perguntas aqui no chat, várias delas. Então, vou passar para a gente não perder tempo com isso. Então, vou agrupar Alex Silva. Agradeço pelas perguntas. Eu vi que você fez algumas perguntas, eu vou juntar duas delas. Então, vamos começar com essa daqui. Veja aqui. Qual a importância da filosofia para a medicina? O médico pode atuar melhor possuindo noções da filosofia como filosofia da morte e limite ético? E eu vou adicionar a isso a seguinte questão dele também, que é: a filosofia da medicina busca entender e auxiliar a arte médica como método ou buscar um melhor método? Certo, Alex. Sim, então, como eu cheguei a mencionar mais ou menos no começo, na filosofia da medicina, a preocupação não é exatamente com a ética, porque a bioética é uma área da filosofia que já é bastante consolidada, que já tem um alcance enorme já há muitas décadas, né? Então, a filosofia da medicina veio para complementar essa abordagem da filosofia em relação à prática médica, desde essa outra perspectiva que você menciona. Realmente, a filosofia da medicina quer entender a metodologia, quer entender raciocínio diagnóstico e trazer outras possibilidades, clarificar alguns conceitos, auxiliar nos processos desenvolvidos na prática médica, desde essa perspectiva de como conhecer as doenças, como conhecer as causas da doença e como interferir nos processos de saúde da doença. Muito bem, muito obrigado. Aqui eu vou emendar já na pergunta da Joana Valérios, minha aluna, agradeço muito pela pergunta,
que é como a filosofia da medicina pode colaborar e ser eficiente para a população nesse momento de pandemia, momento específico, não? Qual que é a tarefa específica? Apesar de você ter dito que ela tem uma temporalidade diferente, né? A filosofia responde problemas milenares, mas será que tem alguma tarefa específica do momento? Quando começou a pandemia, houve muita discussão realmente na comunidade da filosofia da medicina, o que a gente vai fazer, né? Então, os filósofos da ciência, os filósofos da medicina estavam realmente muito preocupados de que maneira, como é que a gente vai atuar, né, nesse momento. Então, o que eu diria que a gente conseguiria fazer agora é esse papel da informação, né? Eu acho que a informação agora é fundamental, é trabalhar para que essa informação chegue de uma maneira mais acessível à comunidade, especialmente a informação a respeito desses problemas que envolve, assim, entender o processo da doença, entender as formas de contaminação, valorizar o conhecimento científico, que o conhecimento científico é baseado num método que é melhor, que chega a um resultado melhor dentre outros resultados, né? O método científico, ele não tira coisas da cartola. Ele é resultado de um processo extremamente cuidadoso, com diversas etapas, e entender, então, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes do filósofo da medicina que está preocupado com a metodologia, poder transmitir essas ideias, né? Poder, talvez, simplificar esses processos e alcançar, realmente sair da bolha para alcançar a população com essas outras informações que envolvem o método científico. Ótimo. Vou juntar agora duas perguntas. A pergunta de Nelson Luiz Carvalho Fernandes e depois a de Zenaide Iber. Então, primeiro o Nelson. Ele diz, dentro do aspecto social atual, em que encontramos grupos que colocam em causa a própria medicina através da não crença em vacinação, por exemplo, o que pode a filosofia dar e na medicina fazer, né, nesse contexto de vacinação? E a próxima pergunta também é nesse sentido, que é, diante da possibilidade de imunização da população por vacinas, como a filosofia da medicina pode dissuadir as pessoas que se colocam na anti-vax, né, no movimento anti-vacina? Bom, a gente vai voltar, então, para as informações, os resultados do método científico, usando critérios, usando processos extremamente criteriosos. A ciência descobriu que, quando a gente tem uma taxa de imunidade que é acima de 60%, se a gente consegue ter essa imunização em torno de 60%, a doença não se dissemina mais. Por quê? Digamos que eu estou num ambiente, numa casa, e tem, sei lá, 3 pessoas na casa. Então, se 2 estão vacinadas, existe a possibilidade de que as demais não se contaminem e que elas também não vão transmitir quando sair dali para outros ambientes, porque o vírus ele não vai conseguir circular mais. Então, essa informação é uma informação, é um dado numérico ao qual se chegou através de muitos estudos. Então, eu acho que é importante conhecer como é que é esse processo, o processo metodológico da imunização, da ideia de como é que a transmissão do vírus se dá. É um vírus que ele é relativamente curto, né? A vida do vírus é em torno de 15 dias. Então, para a gente entender que esse 60% vai conseguir controlar a pandemia, existem diversas análises que estão feitas considerando todos esses elementos. E se a gente vai pensar, existe uma coisa que extrapola um pouco a ideia metodológica, é que nós vivemos em sociedade, e como sociedade a gente tem que cuidar uns dos outros, né? Então, aí já é um reconhecimento do papel social que nós temos, o compromisso social que nós temos com os outros, né? Então, coisas que a gente faz não dizem respeito só exatamente a gente. A gente tem que pensar em gerações futuras, a gente vai pensar no clima, no ambiente, poluição. A gente não está afetando somente nós mesmos, nós estamos afetando
todo o resto da população. Então, falta essa consciência e que eu acho que se a gente combinar essa consciência social realmente com entender o método científico, a gente consegue, de certa forma, contornar esse problema. Muito bem. Uma pergunta agora que, inclusive, tem conexão com esse aspecto mais social, talvez ético também da reflexão filosófica sobre a medicina, uma pergunta sobre a definição do campo específico da filosofia da medicina, que é a pergunta aqui do Mundo Under PC, que é: a filosofia da medicina é uma área diretamente ligada à filosofia da ciência ou a áreas práticas da filosofia, como a filosofia política, imagina, e a ética? Né? Olha, eu acho que a filosofia da ciência tem muito a aprender com a filosofia política e com a ética. Muito a aprender. Porque a gente sabe que a filosofia política e a ética e a bioética traz aquela problemática que eu falei no final, que é: vamos furar a bolha. Então, a filosofia política, ela está conversando diretamente com os agentes políticos, né? Todo hospital, toda investigação, ela tem conselhos de ética. Então, a ciência, para lançar um medicamento, ela vai consultar um conselho de ética. Então, na filosofia da ciência, na filosofia da medicina, a gente ainda não tem essa penetração. Vou dar um exemplo também. Eu estou em processo digamos assim, de negociação com a faculdade de medicina já há algum tempo, para eu poder participar dos encontros, das atividades que eles desenvolvem, para eu poder estar ali como observadora no momento inicial, e ainda a gente não conseguiu efetivar essa parceria, né? Então, ao mesmo tempo que é uma dificuldade da filosofia da medicina, é uma dificuldade também para a própria medicina, porque é algo novo, especialmente aqui no Brasil, e as portas ainda não estão exatamente abertas para essa alternativa, né, para essa troca. Mas a gente vai construir, acho que tem que construir, a gente tem que forçar essa construção que vai ser muito produtiva, tanto para a medicina quanto para a filosofia. Tem uma pergunta postada há mais tempo aqui, eu tinha perdido ela, a pergunta do Lucas Correia, que é se a filosofia da medicina constitui uma espécie de filosofia clínica. Como é que se dá essa relação? A filosofia é uma terapia? Da medicina? Eu não conheço muito bem da filosofia clínica, né? Mas a filosofia clínica, ela tem uma relação mais com a psicologia, não é? Que é essa ideia de que deixa eu entender a sua visão de mundo, a sua concepção de mundo, para eu poder esclarecer algumas coisas e te orientar. Então, a filosofia clínica, ela não tem a ligação exatamente com a medicina, né? Porque ela trabalha mais com a psicologia. Acho que é isso. Mas aqui, a próxima pergunta do meu colega, professor Marconi Pequeno, ela, em certo sentido, caminha nessa direção também. São duas perguntas, eu vou agrupá-las, as duas do professor Marconi Pequeno. A primeira é: em que sentido a filosofia pode humanizar as práticas médicas se as questões filosóficas escapam aos cânones da formação acadêmica tradicional dos seus operadores, né, dos operadores da medicina? E aí ele continua: se para Platão a filosofia é a medicina da alma, podemos dizer que hoje a medicina, sob a égide do paradigma técnico-instrumental, é a não filosofia do corpo? Olha que pergunta difícil. Nesse contexto todo, vou te começar com uma problemática que tem sido destacada, né, nesse momento nosso da pandemia, que a medicina, ela se tornou, de certa forma, uma filosofia, porque são diferentes perspectivas, são perspectivas conflitantes, são questões que estão sem respostas. Então, eu acho que a medicina, nessa ideia de humanizar no sentido do ser humano, com todas as suas angústias, com todas as suas preocupações, o profissional, né, o agente da medicina, ele se viu nesse contexto. É claro que sempre a medicina das áreas do conhecimento, da ciência, é a que está lidando sempre
com a dificuldade da indecisão, né? Na medicina, nós não temos as mesmas certezas que a gente encontra na física. Então, a medicina sempre lidou com incertezas. Mas agora existe uma questão extraordinária, né? A gente está vivendo conflitos extraordinários. Então, a medicina, eu acho que ela se humanizou, voltou, né? E quando o Marconi está falando aí do agente da medicina, existe um pouco essa ideia popular de que os médicos se acham deuses, né? Se acham, né? Que estão além do alcance. Então, de certa forma, cai uma ficha, né? No sentido de que as dificuldades agora estão extraordinárias e aí os conflitos, as indecisões, os impasses que a epidemia trouxe, né? Que a pandemia trouxe, está fazendo a medicina se repensar de diversas formas, com certeza. Uhum. Nós já estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas temos, acho que, tempo para pelo menos mais uma pergunta aqui do Ricardo Alexandre, que ele pergunta se a filosofia da medicina pode ser considerada uma área interdisciplinar. Eu até adicionaria à pergunta dele a própria pergunta se a medicina ela mesma pode ser considerada uma área interdisciplinar. Sim, sim, são áreas que estão dialogando. A filosofia da medicina, ela é interdisciplinar, porque a gente vai trazer, exatamente porque a medicina é interdisciplinar, né? Eu acho que é um pouco por aí. A medicina, a gente tem, por exemplo, estudos da física, existe a física médica, existem os fenômenos físico-químicos, existem os fenômenos biológicos, existem coisas da medicina que não são explicadas. Então, por exemplo, o efeito placebo, né, que é algo que não é explicado por nenhuma dessas áreas científicas. Então, compreender tudo isso envolve uma visão interdisciplinar, uma abordagem desde diferentes perspectivas, e, com certeza, sim, a medicina, esse fato traz para o filósofo da medicina essa necessidade de uma compreensão de diferentes perspectivas. Eu ia encerrar agora, mas eu não aguentei. Eu vou fazer a pergunta do Lucas Correia aqui, porque ela converge com uma dúvida que eu mesmo tinha. Eu acho que esse desafio de fazer uma definição super fechada de uma área é sempre muito grande, às vezes, sim, insuperável, né? Mas você, em alguns momentos, claro, ofereceu várias pistas importantes para a gente entender o que é a medicina, mas, por exemplo, falou que a medicina se caracteriza pela ideia de interferir para restaurar a saúde de uma pessoa, né, de um paciente. Também ela se caracteriza por essa permissão, o profissional da medicina, por essa permissão de fazer cortes ou cirurgias no seu paciente. Mas existem várias práticas que nós muitas vezes consideramos médicas que não são para restaurar a saúde da pessoa, elas são para ultrapassar a saúde, às vezes, por exemplo, para embelezar o paciente. As cirurgias estéticas, por exemplo, partes da dermatologia, talvez, várias áreas da medicina, elas são para além da mera saúde, né? E aqui o Lucas lembra um problema, uma questão filosófica super interessante, uma questão social que nós vamos enfrentar nos próximos tempos, que eu vou colocar agora para a gente ler, que é a questão do transhumanismo. Essas técnicas de transformação biológica, e, né, biotecnologias para transformação do corpo humano, para além do que é necessário para restaurar a saúde. Aí ele pergunta, o que a filosofia da medicina diz sobre a questão do transhumanismo e suas implicações maléficas ou benéficas? Como você vê essas questões? Olha só, Lucas, sim, a medicina ela não vai só curar doenças, ela vai fazer cirurgia plástica, né? E aí é uma das coisas, uma das perspectivas por meio da qual a gente pode ver a medicina como uma tecnologia. A gente quer alcançar um objetivo que a gente, nesse objetivo que a gente quer alcançar, a gente tem que preservar a saúde, né? Então, ainda é uma atividade médica, porque nós vamos cortar a pessoa, mas a gente tem que preservar a saúde dela dentro desse processo. Então, e a gente vai envolver a ideia da arte também, porque a cirurgia plástica, ela tem um caráter autoral,
é alguém que vai manipular para ficar bonito de tal jeito, de um jeito específico. Então, a gente vai contemplar parâmetros de estética, mas estética já filosófica, né? Então, a gente vai trabalhar dentro do âmbito da arte. É uma mistura de arte com tecnologia. E é muito interessante pensar sobre essa perspectiva a cirurgia plástica. O transhumanismo, eu não conheço com muito detalhe, né, a problemática do transhumanismo, mas vai ser, como você disse, vai ser algo que eu conheço bem superficialmente, realmente, mas vai ser algo que a gente vai ter que discutir isso muito. Eu vejo, a princípio, muito pela perspectiva da ética, né? Como que a gente vai, por exemplo, manipulação genética, né? A própria manipulação genética, eu acho que vai ser uma discussão bastante semelhante. Como que a gente vai permitir que algumas pessoas tenham vantagens naturais, manipuladas em relação a outras, né? As vantagens que a gente permite na nossa sociedade, existem diferentes injustiças sociais, que é algo que é tolerado, existem coisas naturais. Algumas pessoas, por exemplo, né, nascem com deficiência, né? Outras pessoas já nascem com, por exemplo, um porte específico para esporte, né? Então, digamos assim, uma pessoa uma mulher muito baixa, ela não vai poder jogar basquete, por exemplo, para a gente dizer como que, naturalmente, a gente já lida com vantagens e desvantagens, né? Agora, para o transhumanismo vai ser a mesma coisa, a gente vai poder, algo como da engenharia genética, fazer com que as pessoas já nasçam com uma vantagem em relação aos demais, que nós deixamos, por enquanto, ao acaso, né? Então, eu acho que a questão vai ser nesse sentido também, em relação ao transhumanismo. Muito bem, Renata, muito obrigado. Obrigado para todo mundo que nos ajudou aqui. Obrigado às nossas intérpretes. Obrigado a vocês que estão aí acompanhando. Questões para o futuro. Não tem jeito de resolver tudo, mas a Renata nos ofereceu aqui várias ferramentas para lidar com essas nossas questões. Então, agradeço demais a todo mundo que veio. Não se esqueçam de preencher o formulário para os inscritos. E não se esqueçam de comparecer daqui exatamente 2 semanas, às 19 horas, quarta-feira, dia 16/9, dia 6 de setembro, teremos a apresentação do professor Diego Fernandes, meu colega de departamento, sobre vícios argumentativos em debates públicos, sabe? Um tema mais atual impossível. Nós temos esse problema da discordância, das polarizações, das dificuldades de se argumentar racionalmente com os nossos concidadãos. Então é isso. Venham, por favor, compareçam e agradeço demais pela presença hoje. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Tá certo. Boa noite.